Olá, tudo bem? Sou Celso Toshio. Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Gustavo. Bem-vindos a mais um episódio do KPIs Cast. KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Dessa vez, Luiz, a gente vai continuar falando da pesquisa, né, mundial que a Gensler fez, recente, de 2026, está fresquinho aí. E o tópico de hoje a gente vai falar sobre o bem-estar e natureza como pilares inegociáveis do design, que eu acredito que tem muito a ver com a certificação Fitwel. E dentro da pesquisa, quais são os indicadores que ele traz para a gente, né? 46% de amenidades de bem-estar físico e mental, 43% de áreas externas e vistas para a natureza, 40% de espaços silenciosos e reflexivos para foco e 40% de espaços para treinamento e crescimento. Na sua avaliação, Luiz, você que além de acompanhar já há algum tempo essas pesquisas da Gensler, você também vivencia em vários projetos de diferentes empresas e também acompanhou a implantação de Fitwel. O que você tem a relatar para a gente do retorno que esse tipo de investimento que as empresas fazem tem com relação à produtividade dos profissionais? Assim, de cara, eu vou te dizer que é, é diretamente proporcional. Eu vou começar dessa maneira. E aí, voltando um pouco nos números, essas porcentagens que a gente falou, esses foram os quatro itens principais dentro de uma série de itens que foram perguntados aos respondentes da pesquisa em relação ao que faria esse espaço de trabalho ter uma dinâmica melhor. Então, 46% falaram que são as amenidades e o bem-estar físico, para bem-estar físico e mental. E o que é isso? O que é um bem-estar físico e mental? Para o Celso, pode ser um cafezinho bem gostoso, bem feitinho, com algumas variedades. Para o Luiz Gustavo, pode ser ter acesso a uma academia uma pista de Cooper de corrida próximo do local de trabalho e um vestiário para tomar banho na chegada, né? E assim vai. Então, essa questão das amenidades, você entende a pesquisa, entende o que é, e aí traz ela. Hoje, importante, bem-estar físico e mental, principalmente o mental, nós temos já uma legislação nova que está entrando em vigor e que o Ministério do Trabalho vai começar a cobrar, que é tudo relacionado à questão da saúde mental. Importantíssimo, aquela doença silenciosa que nos afeta e nos pega, não pega de surpresa porque ela vai dando sinais, mas que no passado, e aí eu vou falar aqui, meus cabelos brancos me dão esta liberdade, né? Não é que era tratado como mimimi lá no passado, não é. A gente sabe bem, eu mesmo, dentro da família, eu presenciei casos de burnout, então não é algo que se deva. E assim, você, quando está bem física e mentalmente, você está com muita energia. A tua capacidade de trabalho, a capacidade de foco é extremamente alta. Coisas que numa situação complicada você levava dias para fazer, numa situação em que você está bem, você está equilibrado, em um dia você resolveu. Então, é mensurável, foi totalmente mensurado isso. Então, a questão de áreas externas, isso aí já é uma coisa que vinha desde a época do LEED, da certificação LEED, e de algumas composições do espaço de trabalho, que é você dar janela para quem fica mais tempo no escritório. Isso no passado, que a gente tinha as salas dos chefes na janela. Então, era uma questão hierárquica e de progressão na carreira. Então, você evoluía na carreira, você ganhava uma sala na janela.
dependendo da sua posição, a quantidade de janelas e a posição na fachada também eram importantes. Imagina, uma quina de fachada com janela em L, aquilo lá, meu, é diretor para cima. Então, essas coisas foram mudando. Então, ter acesso a essas vistas, importantíssimo. Você até vê hoje alguns edifícios de escritórios mais boutique, com tamanho menor, com altura menor e com maior quantidade de verde no seu entorno, que não só entram na pontuação do Fitwel, que você comentou, mas também dão possibilidades dessa visão para o externo. Quando não existe essa possibilidade, a gente consegue emular no espaço interno. E aí, gente, vamos falar um pouco de biofilia. Não é só por cor verde, não é só por planta no espaço, é uma concepção de trazer, através de texturas, materiais, cores, e não só planta, que remetam à questão da natureza, que remetam à questão do ambiente natural, tons terrosos, algumas texturas que até os carpetes simulam a pisada natural, para você trazer isso, e aí psicologicamente o nosso cérebro entende isso como algo que nos lembra a natureza e a gente trabalha no nível de cortisol mais baixo, né? Os espaços silenciosos, a gente falou no podcast passado sobre a estação de trabalho do Quiet Room. A gente, quando o espaço de trabalho, na década de 90, a gente teve a implantação das estações pranchão, né, as estações retas, a gente aumentou a quantidade de gente, a gente diminuiu o bioma, a gente aumentou o barulho. A gente aumentou o ruído no escritório. Por quê? Porque as pessoas faziam reunião na mesa, falavam alto, ficavam incomodando o vizinho o tempo todo. Por quê? Porque eu tenho acesso irrestrito às pessoas. E a gente sabe que neurologicamente, a gente leva 15 minutos para refocar numa atividade que a gente estava executando, depois a gente ser tirado desse foco. Então, olha o problema. E isso é importante porque isso gera estresse. A pessoa, o estresse de voltar, o estresse de você ser tirado da sua atividade, do seu foco. O estresse de você refocar. E depois o estresse desse círculo vicioso que vai acontecendo. Né? Então, por isso é importante. E esses espaços também entram na pontuação do Fitwel. Tudo isso que a gente está falando, desses pontos que foram levantados na pesquisa, todos eles têm impacto muito grande no Fitwel. Porque, em essência, o Fitwel vai falar das questões internas ao espaço de trabalho, mas eles também vão falar de questões externas ao espaço de trabalho, o entorno do edifício. O que eu tenho de acesso rápido que me facilita o dia? Ah, é uma padaria, é um mercado, é uma academia, é uma área verde, é um lugar para eu levar meu cachorro, é uma qualidade visual de, de vista que eu tenho, é uma qualidade de entrada de luz solar. Né? Tu fala, não, tem que pôr luz solar. Tá, mas tem o calor que vem junto com essa luz solar. Então, como é que você também trata isso? Ah, mas eu ponho persiana com bloqueio solar. Tá, mas como é que é essa persiana? Como é que é o nível de transparência dessa persiana? Como é que é o nível de contraste? Porque uma coisa que a gente faz, né, alguns dos fornecedores de persiana rolô levavam as maquetezinhas no escritório para mostrar. E eu usei muito persiana preta. Mas preta o preto traz um contraste maior com o ambiente externo de claridade. Então parece que a mesma persiana branca e preta com o mesmo tipo de perfuração, ela parece muito mais transparente na versão preta do que na versão branca. Por quê? Porque ela cria esse contraste maior, que a branca não. A branca esfumaça a coisa. Então você começa a ter, você vê, é uma coisa de design. É uma coisa de design e muito, como é que eu posso dizer?
Eu tive muito bloqueio quando eu especificava dizendo, não, mas não vai por preta, vai por branca. Muitas vezes eu tive que voltar para branca, mesmo provando. Não, não, vai por branca. E assim a gente vai, né? Então, a certificação, ela é super bem-vinda. Ela tem que ser colocada, falando um pouco da certificação em si, tem que ser trazida para o processo logo no início, para você fazer toda a parte de projeto com essa certificação em mente. Muitas vezes você tem que trazer ela até antes de escolher o escritório, o prédio para onde você vai. Porque pode ser que a tua certificação Fitwel possa ser impactada pela localização do seu edifício. Proximidade com transporte público, com transporte, com modal de transporte diferente, de mobilidade diferente, como ciclovias, passarelas, calçadões, tudo aquilo que você pode trazer uma variedade de mobilidade, uma capacidade da pessoa se locomover de uma maneira saudável ou de uma maneira alternativa, também impacta. Então, você vê que e assim, várias atividades você pode trazer, né, antes de escolher qualquer coisa, né, Celso? Você sabe bem disso, né? E aí, quando você fala de fatores externos, né, eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, mas você me fez lembrar de um conceito que surgiu no mercado, o tal hub, né, onde a ideia era ter escritórios satélites mais próximos das regiões residenciais, fora dos centros urbanos, para facilitar a locomoção dos colaboradores. Infelizmente, não teve êxito, né? Algumas empresas que implantaram voltaram atrás, mas eu aproveito o espaço aqui para fazer a provocação e fazer um convite para o pessoal começar a repensar nisso daí. Porque, como o Luiz destacou, né? Estamos agora, efetivamente, mais de 2026 vai entrar a NR 01, que fala aí dos cuidados que as empresas têm com relação à saúde psíquica e mental dos seus colaboradores. Então, fazer o cara se locomover 1 hora e meia, 2 horas em trânsito, né, pegando estradas, etc. e tal, em que condição e nível de qualidade ele vai chegar no seu escritório para poder trabalhar, né? Então, o hub, para mim, era um caminho muito lógico, muito propício para tudo isso daí. E aí, com relação ao Elfit, né, também linkando a NR 01 tem tudo a ver, porque ele traz todos os elementos que está diretamente ligado ao indivíduo, à pessoa, ao ser humano, né, diferente do Uhum, LIT, que era único e exclusivamente a edificação, né, a construção, ao ativo. E o Elfit resgata a humanidade, vamos dizer assim, no trato com relação ao espaço de trabalho, porque tudo que está lá dentro tem que interferir positivamente para o colaborador ser o mais produtivo possível, né? Não é só uma questão de saúde mental, mas de produtividade, porque a gente vai falar de qualidade do ar que a pessoa respira, da uhum. qualidade da água que ela consome, da iluminação, da temperatura. Quando eu falo temperatura, eu já sei que tem gente torcendo o nariz já reclamando porque o ar-condicionado, né? Tá frio, tá quente, é uma eterna briga. Eu até fiz uma provocação uma vez no grupo que a gente estava fazendo uma visita técnica no escritório, né? Que invariavelmente acaba caindo na pauta a questão da temperatura do ar-condicionado. Mas como a gente tem projetos também de arquitetônicos que falam de vizinhança, né? Você faz ambientes mais compatíveis com determinada atividade ou departamento. Falei, poxa vida, e se a gente fizer um link deste conceito com relação a essa questão de temperatura ou sensação térmica das pessoas, onde no ambiente mais azulado, digamos assim, é um ambiente mais frio, e no ambiente mais alaranjado, avermelhado, é um ambiente mais quente. E as pessoas que querem mais frio ou mais quente sabem em que região ou canto dentro do escritório podem trabalhar para ficar dentro do conforto dela. E aí não precisa ficar setando o set point, né, ao longo do dia, mas você tem vizinhanças ou ambientes com temperaturas pré-determinadas e a pessoa ficar à livre escolha para
ficar ou trabalhar no teu ambiente mais propício, né? A gente, Mas a gente tem uma capacidade tecnológica hoje, e aí um ponto de você poder gerenciar a ocupação do seu espaço, entender naquele dia que espaços estão mais adensados, e você também, assim como no Smart Grid, na essência do Smart Grid, você consegue transferir energia elétrica para regiões da cidade que você vai ter um consumo maior, né? Por exemplo, áreas de grande parte de escritórios, que a partir de determinado horário estão todos vazios. Aquela energia que está sobrando ali se transfere para a área residencial que está tendo uma ocupação maior naquele momento, porque as pessoas estão voltando para casa, ligando ar-condicionado, ligando TV e tudo mais. A mesma coisa no escritório. Você transfere volume de ar variável para aquela área. Por exemplo, a gente tem diversas análises, né, de empresas que, dependendo do dia, tem uma área mesmo, um quadrante do escritório que está super adensado, o restante do escritório vazio. Por que não você conseguir fazer esse trabalho e a gestão técnica, tecnológica do edifício, próprio andar, você consegue fazer isso? Você concentra, e aí entra naquilo que você falou também, Celso. Num ambiente em que eu não consigo fazer isso, mas eu criar zonas. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é uma coisa que aconteceu num cliente nosso. O motivo daquela área, daquele espaço do andar, era cerrado. O outro era floresta amazônica. E você, teoricamente, você mentalmente, né, psicologicamente, você fala, não, aqui a região é mais úmida, aqui é mais seco, aqui é mais quente. E psicologicamente, com as cores, você fica falando, e a temperatura é igual, tá? A gente pode até prototipar isso em algum cliente para depois fazer os testes, se alguém quiser se candidatar, mas psicologicamente a pessoa pode até, a temperatura tá igual, a pessoa está de casaco no local, e no local do lado ela está sem casaco, falando, nossa, como tá quente aqui, vou pedir para baixar o ar. Que psicologicamente aquelas cores estão trazendo um calor para o ambiente, e a outra está trazendo um certo frio para o ambiente, né? Psicologicamente falando. Mas é uma ideia fantástica, né? isso daí é fabuloso, né, Luiz? Porque eu sou fã quando eu conheci o tal da neuroarquitetura, né, que é a ciência que Cara, estuda justamente qual que é o impacto, né, dentro daquele ambiente construído junto às pessoas. E pode ser uma cor, pode ser uma figura, pode ser o que for, desde que isso contribua positivamente. Me faz lembrar, eu trabalhei numa empresa que infelizmente deu problema no ar-condicionado central do prédio e eu não tinha como fazer interferência, manutenção durante o expediente. Eu tive que esperar o final de semana para poder fazer, porque ia ter que tirar os forros, né, verificar os dutos, etc. e tal. Só que nesse meio tempo, né, o pessoal ia reclamar. Então, o que que eu fiz, né? Pedi uma autorização para a diretora para comprar alguns ventiladores e distribuir dentro do ambiente. Tecnicamente, para quem entende, sabe que não é isso que resolve. Mas psicologicamente, as pessoas que estavam naquele ambiente lá viram, poxa, o FM aqui trabalha, ele está preocupado com a gente, mas ele está fazendo alguma coisa. Então, por mais que tecnicamente não resolva, psicologicamente eu estava atendendo meu cliente interno. Então, a neuroarquitetura, eu entendo que é um grande aliado que contribui justamente para pegar esses elementos que contribuem, não é para enganar as pessoas, mas que contribua para que psicologicamente ele tenha esse conforto. Porque se ele está sim, mentalmente conectado, concentrado e produzindo, eu não vejo nada de errado. E aí você resgatou, talvez, o episódio de lançamento, a questão da tecnologia, de ter o mapeamento, que a gente apelida de mapa de calor. E aí, se a gente atrela isso a uma IA, onde que a gente vê a movimentação das pessoas, poxa vida, agora tem mais concentração nesse bloco aqui. Então, a gente consegue mandar um comando via IA
que quando aumenta a concentração, ele mede a temperatura, ele automaticamente regula o ar-condicionado daquele Uhum. ambiente sem ninguém tendo que pedir ou abrir um chamado para regular, né? O próprio sistema vai monitorando o uso, né, dos espaços e vai autorregulando isso daí. Isso daqui é fantástico, porque você não tem que estressar o teu usuário interno, né? A gente Uhum. constrói um ecossistema que o ecossistema gere isso, proporcione isso de forma automática para o usuário interno. Então, tudo isso é muito fabuloso e, para mim, tem a ver com a NR01. Porque quanto menos a gente estressar, e você colocou bem, né? Todo momento de interrupção, de distração, de desconforto que a gente gere para qualquer um, seja quem for, de que atividade está executando, qual departamento, tem todo esse retrocesso. O cara se desconecta, aí tem que ir lá, conectar de novo, começar a concentrar para pegar no tranco, dizer assim, começar a evoluir ou retomar aquela atividade que ele estava executando. Mas deixa eu trazer mais Exato. alguns números aqui, Luiz, que essa pesquisa de bem-estar e natureza trouxe para a gente, para o mercado, né? Então, os trabalhadores querem que o escritório se sinta mais produtivo, 50%, mais profissional, 45%, mais criativo, 42%, mais inspirador, 42% também, e simultaneamente, né, gere uma sensação de mais calma, 39%, e olha só que interessante, as pessoas se sentem mais alegres, 39%. Então, são dados que contribuem para o que a gente está falando, não é um achismo, não é chute, são dados concretos feitos por uma empresa internacional, balizada com vários usuários espalhados pelo mundo. Não era uma região ou uma sazonalidade específica. Então, todo esse subsídio, né, a gente acredita, eu e o Luiz, que esse é o propósito do Optimum Space, a gente trazer tudo isso daqui para vocês, para que o ambiente de trabalho de vocês seja o mais produtivo possível, porque assim todos ganham. As pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida, saúde mental, né? Vão estar mais engajados, por tabela, vão produzir mais, mas eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente vai dar spoiler no nosso próximo episódio, que a gente vai falar o que que é investir na gestão de espaços, né, Luiz? Exato. Assim, complementando o que você falou, você vê essa duplicidade, né? É, o escritório, para ser inovador, ele não necessariamente tem que ser um escritório que só traga estímulos. Porque, ao mesmo tempo que você tem um excesso de estímulo, e aí a gente pode pegar não só a questão de cores, mas é, padrões de textura ou patterns, excesso de elementos nas paredes, você tem um excesso de estímulo visual, que também pode trazer um estresse, aumentar o seu nível de cortisol, e aí você vai diminuir. Você vai ser produtivo durante a primeira meia, uma hora, mas essa produtividade vai cair drasticamente porque existe um excesso de estímulo, né? E aí, a gente, falando de saúde mental, a gente tem que considerar muito a neurodiversidade, que é um grande ponto hoje. A gente já passou da fase da questão da inclusão de gênero. A gente está falando de uma inclusão universal. E eu falo para os meus alunos, quando a gente pensar em escritório, em população de um escritório, é a população da cidade, todos os seus componentes, todos os seus atores, e é uma inclusão universal, porque ela pega uma série de coisas, não é só gênero, não é só neurodiversidade, mas é cultural, de história de vida, de herança, de vivência. E vivências, a gente pega de alguns países que participaram da pesquisa, tem uma vivência militar muito ativa. Se a gente pegar países como Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, entre outros, você tem uma vivência militar muito alta. Então, a pessoa passou, 8 anos como engenheiro militar e foi para o mercado privado. Ele traz uma bagagem diferente.
Se você pegar as pessoas que tiveram históricos familiares diferentes e depois estão juntas, elas trazem também uma bagagem pessoal diferente. Então, essa inclusão, ela envolve uma questão muito maior, né? E aí, quando você fala de calmo e alegre, de produtivo e inovador, a gente precisa de momentos de tranquilidade para assimilar toda uma discussão que a gente fez em grupo num brainstorm. A gente tem que ter um momento que você produziu, você produziu muito, criou. Cara, você precisa de meia hora ali, uma hora, você precisa sair fora daquilo para você poder relaxar, porque você está num nível de Desacelerar, né? precisa desacelerar, porque você está num nível de awareness, você está olhando para tudo, você está num momento de. Eu brinco que é a nossa consciência como uma grande antena de captação da coletividade e da consciência geral que te traz os insights, tudo mais que você pega no ar, você precisa se desconectar um pouco disso para você recuperar. Então, espaços para você reenergizar, os espaços calmos, espaços de acesso à natureza é uma maneira de você fazer isso. Tem um jardim interno no edifício, por exemplo, a sede de uma empresa, onde está uma empresa um grupo de mídia, ali na Vila Leopoldina, eles têm um grande jardim, uma praça semipública no térreo. Você descer ali, é a calma, é a tranquilidade que você precisa. Tem um rooftop também, que também dá para fazer, mas a praça é essencial. Então, e eles tiraram o Fitwel lá, né? Então, isso tudo contribui. Então, são coisas extremamente importantes. E, de novo, se você não faz uma análise da dinâmica do seu escritório, você não tem como ter acesso a esse tipo de informação. Então, de novo, falando um pouquinho do OptSpace e do trabalho que a gente desenvolve, ele está muito ligado a isso, essa análise dos dados, mas a análise e assim, falar com o RH, porque análise comportamental, o RH deve fazer muita pesquisa de ambiente, né? E aí pega esses outros dados. Então, é uma coisa extremamente importante para gente olhar e entender onde vai ter esse equilíbrio. E não adianta, eu preciso que o meu escritório seja inovador. Tá, mas é um excesso de coisa que vai dar tilt. Dá tilt, as pessoas ficam cansadas. Aí é mais fácil você ter um espaço aqui uma política de trabalho mais híbrida, em que você tem esses momentos de energia no escritório e um momento de calma a pessoa tem em casa. Ela trabalha de casa, ela não precisa se deslocar para o local de trabalho. Já dá uma amenizada na coisa, né? Ou pelo menos ter essa flexibilidade. Isso me faz lembrar da frase célebre do MasterChef, né? Mais, não, menos é mais. Então, tudo em exagero, tudo em excesso acaba sendo prejudicial. Então, tem que ser Uhum, dosado de forma parcimônia. E eu acredito de verdade que esse é o princípio, é o tripé do Optimus Space, que é a gente juntar dados, entender de cultura, entender de pessoas, né? Quando a gente uhum, consegue unificar todos os três elementos num só, o projeto tem que dar bom, não tem como dar ruim. E aí volta aquele mantra, né? Não façam o retrofit pelo retrofit, mas façam de causa pensada, estruturada, uhum. planejada, principalmente estrategicamente. Visto que no episódio de hoje a gente falou de well fit, a gente falou de NR01, falamos de produtividade. Então, se esses elementos são importantes para a sua empresa, para a sua organização, venha conhecer o Optim Space. Esperamos você no próximo episódio. Um abraço, pessoal, e até lá. KPS Cast, onde dados encontram pessoas. Até a próxima!